A nossa saudação a você que está nos ouvindo, nos assistindo, e a gente, na nossa entrevista técnica da semana, recebe com muita satisfação e agradecendo imensamente, né, ao tempo e às agendas dos nossos médicos veterinários. A gente recebe, então, os médicos veterinários, o Cassiano Coraza, lá de Alto Alegre, o Sidney Trenhago, do Salto de Jacuí, e o Felício Camargo, da sede da Cooperativa Espumoso. Eles estiveram participando, então, de 25 a 27 de março, a partir de uma iniciativa que foi, então, proporcionada pela CCGL, o Sescope RS e a FECOAGRO, do curso Manejo Reprodutivo 360, dos conceitos à aplicação na fazenda, que foi, então, conduzido pelo Dr. José Eduardo Portela Santos, da Universidade da Flórida, um palestrante de nível internacional que abordou muitos temas, desde a questão de reprodução, fisiologia, implementação de programas reprodutivos, impacto do estresse por hipertermia, enfim, foram muitos tópicos e a gente escolheu alguns aqui destes para abordar com os nossos médicos veterinários. A gente faz sempre questão de trazê-los aqui logo depois desses cursos para que eles possam, então, depreender, trazer o que eles aprenderam, mas principalmente também a gente ter essa aplicabilidade na prática para o nosso dia a dia do produtor. Bom, Cassiano, vamos começando então com você, Cassiano Coraza, lá de Alto Alegre. Qual a tua impressão, qual foi a importância que tu deste sobre esses 3 dias e que tu pudeste passar mais essa capacitação oferecida pela Cotriel em parceria aí com essas empresas, Cassiano? Saudação, obrigado por ter aceito nosso convite. Saudação, Roger, saudação e os associados da Cotriel, especialmente os produtores de leite da região em que a Cotriel atende. Queria dizer que foi 3 dias de grande aprendizado. Eu noto a importância da gente buscar novos conhecimentos para tentar implementar na propriedade, dentro da realidade de cada propriedade que a gente atende, sempre ir melhorando e procurando melhorar a produção de leite do produtor, melhorar a reprodução. E são muitos desafios que o produtor passa dentro da propriedade e nós como técnicos da Cotriel de campo, estamos aí para tentar melhorar, ajudar e incrementar algo como vou dizer, algo geralmente é algo financeiro, né? Porque o produtor tem que ter rentabilidade para poder seguir na produção, seguir na atividade. E a gente saiu, foi esses 3 dias em Cruz Alta. Queria agradecer até ao Sescope, a CCGL aí pelo convite para que a gente aprendeu, nós fomos lá, aprendemos muito nesse curso com um professor que veio até dos Estados Unidos, um brasileiro que mora lá e faz muitas pesquisas lá na região onde ele trabalha com grandes rebanhos. Obrigado, então, Cassiano Coraza. Felício Camargo, né? Qual é que é a importância de ter esses conhecimentos novos, né? Pegando o gancho do que o Cassiano falou, que é um professor lá que tem a possibilidade de pesquisar rebanhos maiores, mas trazer essa experiência e também o que é possível aplicar, principalmente aqui na nossa realidade da região, Felício. Saudação, obrigado por aceitar nosso convite. Saudação, Roger, saudação, ouvintes. A gente parou esse momento aí para fazer esse treinamento, para buscar novos conhecimentos, né? O José Eduardo é um pesquisador, ele é brasileiro, mas ele mora lá dá aula lá na Universidade da Flórida, e ele faz muitas pesquisas, então os dados estatísticos dele são muito plausíveis, né? Muito verdadeiros, né? Porque ele trabalha com rebanhos muito grandes, né? Então, 5, 10 mil vacas são tamanhos normais para eles lá, né? Então, ele tem um embasamento estatístico muito grande nos trabalhos. Então, a gente sai dos achismos, né? Então, quando tu vai fazer um protocolo, vai fazer um trabalho, tu acha que ele tem um resultado, né? Ou acha que tá dando certo, assim, mas às vezes tu não tem aquela escala para tu saber se é verdadeiro mesmo estatisticamente. E ele trouxe dados estatísticos até impressionante, assim, toda dúvida, todo questionamento que surgia durante o treinamento, ele trazia dados estatísticos sobre a dúvida, sobre o questionamento, para dizer por que sim ou por que não. Então, isso é importante a gente parar e rever nossos conceitos, às vezes atualizar manejos que a gente está fazendo, né? Então, isso foi de grande valia. Bom, Sidney Treago, médico veterinário da unidade da Cotriel do Salto do Jacuí. Qual foi a tua impressão sobre esses 3 dias dessa capacitação, Sidney? Obrigado também por ter aceito nosso convite. Saudações, Roger, saudações aos ouvintes. O curso foi de grande valia, como os colegas já comentaram, né? Um professor renomado, né, internacionalmente, com muitas pesquisas, né, no seu currículo já
de milhares de propriedades, né, norte-americanas, trazendo dados, né, de extrema importância para nós conseguirmos conciliar com os dados que nós temos hoje, né, das propriedades que nós atendemos, e tentar implantar nas propriedades para evoluir cada vez mais nessa parte tanto financeira, tanto nutricional, reprodutiva, né, para os nossos associados. Muito bem, obrigado ao Sidney Trenhago, né, que é médico veterinário da unidade da Cotriel do Salto de Jacuí. Então vamos começar a desenvolver alguns dos assuntos que a gente elencou aqui. Bom, vou começar com o Felício, né, lá no médico veterinário da sede. E tu trazes algumas questões importantes, né, a questão das vacas nogulares, né, as vacas cíclicas, né, a importância desses protocolos, né, de sincronização. Qual é que é o conceito aí que tu procuraste ver, né, e que tu trazes para nós aqui, Felício, sobre essa questão desse diagnóstico e também da prevenção e principalmente de estar com o protocolo e principalmente também conseguir fazer com que esses animais eles sejam detectados e também haja, né, o manejo adequado dessa questão dessas vacas cíclicas, que é um conceito até diferente que é importante a gente trazer para o nosso ouvinte e principalmente para o produtor de leite que está nos ouvindo, Felício. Assim, Roger, não foi nada. Os protocolos não são protocolos novos, só foram avaliados todos, né? Então, a gente já tinha uma teoria dentro da reprodução sobre, o período fértil da vaca, ali o momento da inseminação, que é o cio, o estro, né? E vacas em estro, vacas que estão manifestando cio, elas são mais eficientes, né? Tem resultado positivo, né? Resultado melhor de prenhez do que vacas que não estão em cio. Então, você faz um protocolo IATF, você vai ter um horário que você vai inseminar essa vaca. As vacas que naquele dia estão manifestando cio, elas são mais eficientes, elas emprenham mais do que as que naquele dia não manifestaram cio. Então, o cio, a manifestação do cio, já é um fator muito importante. A vaca que está manifestando cio, a vaca que está ovulando, o resultado de prenhez dela é superior. E aí foi frisado bastante na palestra dele, no treinamento, a questão de tu avaliar o cio, observar cio, identificar cio, né? E a importância de tu não deixar uma vaca anovular, que é uma vaca que não está em cio, que ela não manifesta estro, né? Então a vaca deu cria, e ela fica parada, como a gente fala, né, com os produtores, ela fica, não manifesta cio, não cicla, né? São as vacas anovulares, né? Então, para tu descobrir essas vacas, tu tem que passar ultrassom, tu tem que manejar elas, tu tem que avaliar os ovários, né? Ver se tem presença de corpo lúteo, se ela está ciclando, se tem folículos, como é que está a situação. E isso só fazendo manejo. Mas ele elencou várias causas que deixam essas vacas anovulares. E as vacas anovulares, a gente acaba tendo um custo maior com elas. Para tu tirar ela daquele anestro, tu gasta mais com hormônio, com manejo, né? E as vacas que estão cíclicas, a gente faz uma prostaglandina, que é barato, e ela manifesta cio e você insemina, entendeu? Então, o custo desse manejo cai muito e a eficiência reprodutiva aumenta, se tu observar cio, né? Então, ele apresentou para nós um protocolo de pré-sincronização, que foi o que teve o melhor resultado para ele. Você dá um período voluntário de espera para a vaca, né? Então, tem propriedades que trabalham com 45, 56, 60 dias, né? Que é o período que tu não faz nada, só deixa ela ali e a hora que ela manifestar cio, claro, tu avalia se ela tá limpa ou não, né? Mas ele linkou várias causas que deixam as vacas anovulares. Por exemplo, o pessoal não dá muita bola para vaca seca, né? Então, o estresse térmico da vaca seca e o estresse térmico do pré-parto, que é os 20 dias antes do parto, é muito importante para a vaca. Esse período que vai, como é que eu vou te dizer assim, é o período que a vaca está se preparando para a próxima lactação, né? Então, se você não dá uma comida adequada, se você não oferece um ambiente que tem um resfriamento adequado, por exemplo, a ventilação, a aspersão, para ela ter um conforto térmico, essa vaca fica em estresse. Estressada, cortisol fica alto e a imunidade fica baixa. Então a gente tem problema se você deixa a vaca no ambiente com piso duro, muito barro, ela dá cria da retenção de placenta. Uma retenção de placenta é problemão, sabe? Então a gente não consegue emprenhar essa vaca fácil. E tudo depende, desde o momento que tu seca ela,
até o parto ali um momento muito importante, que vale muito você investir nessa vaca, né? Não é um gasto, é um investimento. E daí as vacas, no caso, quando ela fica, quando ela dá cria, ele recomenda ali, por exemplo, o protocolo que eu olhei lá, que eu achei mais interessante, assim, você maneja o rebanho. Quando você for manejar e você tem uma vaca que está pós-parto, você instaura um protocolo. 35 dias ela recebe uma prostaglandina, 14 dias depois da primeira dose de prostaglandina, ela recebe outra. Claro, tu avaliou para ver se o útero estava limpo, saudável, né? Se ela tem condição de receber uma inseminação, né? E nesse período, do 35 mais 14 para frente ali, ela manifestou cio, você pode inseminar. Mas se ela não manifestou, né, 14 dias depois da primeira dose de prostaglandina, você pode repetir a prostaglandina. Então, é um hormônio barato, vai ajudar na regulação hormonal dessa vaca, e geralmente 60% das vacas testadas, que eu te falei, são rebanhos grandes, 5, 9 mil vacas em ordenha por propriedade. Elas entram em cio de 3 a 6 dias depois da segunda prostaglandina. E às vezes a gente não faz nada. Sabe que a gente chega na propriedade, faz o manejo, e a pessoa não quer nem gastar com a prostaglandina, ou quer esperar. A gente vai esperar, vamos esperar. Às vezes esse esperar fica caro, porque daí ela não manifesta cio, ou a gente não consegue detectar, ela não entra. E nesse caso, ela entra num grupo que fica observando, bota um bastão, passa um bastão marcador no lombo, ou uma fita de detecção de cio, alguma coisa para te ajudar a detectar esse estro, né? E se ela não manifestar, daí sim, daí ela vai para o protocolo IATF, que daí entra implante, entra mais hormônios, né? Ele encarece um pouco, mas ela já está sendo manejada, tu não fica esperando, tu não deve esperar. Na minha opinião, a gente não deve esperar, porque no tempo dela, às vezes ela está com algum problema ali, ela não está ciclando, está faltando alguma carga hormonal nela ali, o pós-parto foi meio traumático, alguma coisa assim, e a vaca não cicla, e daí você fica esperando, tá perdendo dinheiro, né? Outro ponto importante que ele fomentou bastante e comentou muito foi do uso do GNRH, né? A gente tem um hábito de usar o GNRH no dia da inseminação, no dia do início do protocolo e no dia de inseminar. E ele apresentou um trabalho com um resultado bem superior se você usar o GNRH 16 horas antes da IA. Então, você detectou o cio, a vaca manifestou cio, você faz GNRH. E daí, por exemplo, 12, 16 horas depois você vai inseminar, o resultado é superior. Então, ele pontuou algumas coisas que a gente estava já meio na rotina, sabe? Então, esse uso do GNRH ali, a gente tinha caído naquela rotina de usar na hora da IA. Quando tu vai inseminar, tu usa. E o resultado é superior se você se dispor a usar antes, aplicar ele antes de inseminar. Então, já que tu está usando um hormônio, já está fazendo um protocolo, quanto mais eficiente, quanto mais alinhado ele for, melhor, né? Mas é isso, Roger. Muito bem. Cassiano Coraza, doenças reprodutivas, né? O que tu tens a considerar sobre esse tópico que te chamou a atenção lá durante essa capacitação de 25 ao 27 de março? Estamos falando, então, com os médicos veterinários da cooperativa sobre o manejo reprodutivo 360 com o doutor José Eduardo Portela Santos, que abordou, né, esse assunto para a nossa equipe de médicos veterinários da cooperativa. Manejo reprodutivo, Cassiano, essa questão de doenças reprodutivas, o que te chamou a atenção, o que tu podes abordar aqui para o nosso público que está nos ouvindo aqui no nosso programa? Assim, Rocha, conversando lá durante a palestra com o professor, as vacinas reprodutivas que eles usam, eles têm um sistema de vacinação igual nós vacinamos aqui na nossa região, mas os protocolos deles são um pouco diferentes. Eu acho que cada propriedade deve ter o seu protocolo, fazer a utilização de vacinas reprodutivas, que são muito importantes. Mas eu queria frisar uma coisa importante aqui. O produtor muitas vezes investe em vacina reprodutiva de qualidade, vacina boa, vacina conforme o protocolo, conforme a necessidade das propriedades, mas eu queria frisar a sanidade de muitas vacas, de muitas propriedades e o estresse calórico que essas vacas apresentam. Por exemplo, eu vou numa propriedade, faço a vacina reprodutiva, uma das melhores que existe, e aí eu vou ver essas vacas, analisar essas vacas, as vacas estão com bastante carrapato,
a gente conversa com o produtor qual a última vez que usou um vermífugo. Sem dúvida que a vacina é importante, muito importante, mas a prevenção, né, dessas doenças aí, porque um carrapato incomodando, a vacina não vai funcionar direito, não vai ser a mesma coisa que eu vacinar uma vaca sadia de qualidade. E cada propriedade, o produtor deve implementar a vacinação conforme a necessidade. Por exemplo, eu vou numa propriedade, eu vacino com uma vacina, na outra, outra. Existem os laboratórios hoje que dão condições da gente ir lá coletar um sangue e analisar para ver qual a principal enfermidade dessa vacina. Uma coisa que o professor frisou lá, que eu achei muito importante, que nós usamos em muitas propriedades, são as vacinas vivas, que dão mais imunidade para as vacas. E aí fazer um protocolo de acordo com o manejo da propriedade. Essas vacinas nós temos aí na Cotriel e o produtor tem usado bastante. Outra coisa importante que eu notei, que o professor destacou, são as doenças do periparto, né? Que tem muitas vacas, que nem o Feliz estava falando, que temos que manejar essas vacas para nós emprenhar e ela produzir, emprenhar antes para produzir mais, né? Senão, no caso, atrasa uma vaca, não faço o manejo dessa vaca para inseminar ela vai atrasando e no final do período de lactação ela está produzindo pouco e vai pegando grande score corporal. E essas vacas com score corporal, segundo pesquisa que o professor apresentou para nós, são as vacas que mais apresentam doenças do tipo retenção de placenta, descalcificação, essas doenças do periparto, cetose, e aí, no caso, tudo isso influencia tudo isso influencia na nova lactação, na nova prenhez da vaca. Tipo as doenças uterinas, como metrite e endometrite, é importante, né? Que nem o professor destacava para a gente sempre verificar essa vaca logo pós-parto, ali 35 dias pós-parto, você não tem nenhum problema. Tipo, de metrite, avaliar muco, o odor do corimento uterino, para essa vaca ser novamente inseminada e ter uma gestação normal. Outra coisa importante, né? O Feliz já falou também, é o estresse calórico. Vacas que passam no período seco aí para um grande estresse calórico, né? Que o produtor acha que não tem necessidade, essas provavelmente tem uma chance de desenvolver uma retenção de placenta, né? Uma endometrite, uma metrite aí que vai afetar novamente a prenhez dela para a nova gestação. Que nem a retenção de placenta, né? O professor falava, né? Cada propriedade tem que fazer um manejo, né? Que tratamento ele é mais complicado. Tratamento para isso ele falava que não tem, né? Mas a gente deve tratar a vaca para ela não ter problema de endometrite, até inflamação, né? Que essas inflamações, né? Influenciam, né? Até na nova gestação. Uma coisa importante que eu achei, né, que ele como falou bastante lá, alguma coisa, foi a seleção genômica. Dentro da possibilidade, até na Cotrel nós já fizemos isso em algumas propriedades, fazer o genoma, para ver como é que touro eu posso usar nessas terneiras, na próxima geração das vacas, para sempre ir melhorando. Mas é importante o genoma, só que a gente tem que também, como ele falava, né, cuidar o fenótipo, né, que é o ambiente. Até ele apresentava uma vaca lá que não tinha um genoma tão dos melhores. Apresentou uma foto de uma vaca, mas a produção de leite dela na lactação, na vida produtiva dela foi uma das melhores, né? Quer dizer, o genoma não era bom, mas o ambiente onde ela viveu, as condições que foram dadas, ela produziu mais do que esperado, né? Tudo isso influencia, ambiente, genoma, estresse calórico, essas partes de sanidade, isso é muito importante para a produção. Muito bem, Cassiano Coraza. E agora a gente encerra o nosso ciclo de questionamentos com o Sidney Trenhago, né? A questão das terneiras, Sidney.
toda a vaca foi terneira, foi novilha, antes de se tornar vaca. Qual é que é a importância dessa questão de se fazer esse manejo, principalmente de fazer um pré-parto adequado para que essa terneira, essa novilha, ela seja concebida, então, de uma melhor forma e que ela, né, a partir do seu nascimento, ela tenha já um histórico melhor, assim, para que ela também tenha um desempenho na propriedade, Sidney. Bom, o professor apresentou vários dados, né, das pesquisas que ele fez ao decorrer desses anos, né? Uma coisa que seria importante frisar, né, também, os rebanhos que ele vem acompanhando são rebanhos com médias superiores a 50 litros, né? Então, a gente já vê a capacidade genética, né, como os colegas comentaram, dos rebanhos que tem, né? Toda aquela seleção genética, o uso do genoma, o uso de tu ter um touro melhor, né? Uh, uh, Nessa parte genética, porém não adianta nós ter o melhor touro, a melhor vaca e não tratar bem a terneira, no caso, né? Desde o início ali do pré-parto, a vaca ser manejada num pré-parto ali, sem ter estresse calórico, sem sofrer muitas alterações do ambiente, né? Consequentemente, a terneira dessa vaca será uma terneira melhor, será uma terneira que vai ter uma melhor produção de leite, vai emprenhar melhor, vai emprenhar mais cedo, porque ela vai desenvolver melhor, né? No período ali, pós-nascimento dela, dificilmente ela vai ficar doente, né? Devido a mãe dela ter parido bem, né? Ter parido num local confortável, né? Então, tudo isso aí vem a influenciar na produção dela futuramente, né? Como eu comentei, rebanhos acima de 50 litros, né? E falando um pouco também nessa questão de criação do rebanho, reposição de rebanho, um dado que se demonstrou muito importante lá é a questão de tempo de lactação, lactações de um animal. Lá é em média em torno de 3 lactações apenas por vaca. Que o preço de descarte dessa vaca é um pouco melhor, né? E outra que os produtores lá sempre estão procurando ter a melhor vaca, né? Ter a melhor genética. Então eles criam muitas terneiras, né? Por exemplo, tu tem um rebanho de 1.000 vacas, o produtor já tem mais 1.000 terneiras e novilhas em espera para ir melhorando, né? Por exemplo, vacas com problema reprodutivo, eles insistem ali 3 inseminações. Se não tiver um retorno, aquela vaca acaba sendo descartada, né? Problemas de casco não ficam insistindo muito naquele animal, né? Porque vai ter uma terneira melhor que ela futuramente, né? Problemas de mastite, se a vaca perder algum teto, automaticamente ela já vai para uma lista de descarte, né? Nas planilhas do acompanhamento reprodutivo, aquela vaca já nem aparece mais, né? Então, todos esses dados são muito importantes para tu ir cada vez melhorando mais, né? Muito bem, então, essas impressões principais aí dos nossos médicos veterinários, Sidney Trenhago da Unidade de Saúde de Jacuí, o Feliz Camargo da sede, o Cassiano Coraza da Unidade de Alto Alegre. Quero encerrar com vocês aí, né, para cada um dar uma pincelada final de uma outra questão que seja importante que vocês puderam depreender, saber desse curso aí, né, que teve muitos temas importantes, foram 3 dias, é bastante conhecimento. Começo contigo, Felício. O que de principal tu tira aí sobre esse curso e algum outro conceito aí que a gente sabe que o tempo é curto para a gente abordar tanta coisa que vocês aprenderam, mas algo chama sempre atenção e a gente pode trazer aqui para o nosso associado, nosso produtor que está nos ouvindo no nosso programa. Roger, a gente tirou várias informações assim, como eu te falei no começo, nada assim muito novo, mas a gente atualizou informações, né? Uma coisa que eu sempre falo com os produtores é que, na dúvida, você sempre tem que optar por inseminar, né? Então, se você inseminando
você tem chance matemática de 50% de emprenhar uma vaca. Se você não inseminar, a chance é zero, né? Então, na dúvida, sempre faça, sempre insemine. Ah, será que a minha vaca tá boa? Será que tá... Não. Na dúvida, insemina. Tá em cio, insemina, aproveita, porque cada ciclo são 20 dias. 20 dias em lactação, cada dia a lactação passado, a lactação, a produção vai diminuindo. Isso é fisiológico do animal. Então, você tem que aproveitar toda a oportunidade que tiver. Vaca para dar leite, ela tem que dar cria, né? O maior sucesso das propriedades que ele passou lá está sempre relacionado à prevenção, né, organização. O aumento da eficiência vem junto com a prevenção. Se tem problema, você trata. Mas se tem um problema, é sinal que algo já deu errado no processo, né? Então, sempre prestar atenção no processo, pré-parto bem feito, um ambiente agradável, o que eu estou fazendo de errado, né? Às vezes é um detalhe que tu precisa mudar, que está te dando um prejuízo durante toda a lactação da vaca, que tu muda lá no pré-parto, como os Pia falaram ali, né? Que a importância do pré-parto foi muito frisada no treinamento. A importância de tu cuidar a vaca desde que tu seca ela, né? E outra coisa que eu notei, assim, que eu sempre bato nessa tecla, a gente tem propriedade lá na minha família e a gente observa o resultado quando tu faz os descartes, né? Então, tu ficar batendo na tecla de uma vaca problema e não te organizar de ter uma novilha para repor essa vaca problema, tu já tá errado, né? Então, os descartes são necessários. Os americanos trabalham muito com isso, né? Gado jovem, que o Sidney falou, é lactação, é 3 lactações. Então, é sempre gado jovem, gado renovado geneticamente. O detalhe do mapeamento genômico também ficou muito marcado para mim. Se tu não tem informação da vaca geneticamente, como é que tu vai escolher um touro? Como é que tu vai garantir que a filha seja melhor que a mãe? Então, se tu não tem esse posicionamento dentro da tua propriedade, tu não sabe para onde é que tu está indo, né? Tu quer se manter na atividade, tu tem que ter escala, mas tu tem que ter eficiência, né? A vaca melhorada geneticamente, que é o que a gente busca, né? A filha sempre ser superior à mãe, ela vai te dar um resultado financeiro, que é o que tu busca. Ninguém tira leite para brincar, né? A gente tira leite para dinheiro, né? A gente sempre busca resultado financeiro, né? Então, o genoma, ele te traz mais informação e junto com ele vem a assertividade no que tu está fazendo e o sucesso, né? É bem... O mercado, como os americanos são, para nós, uma referência de capitalismo, no caso, né? O mercado é soberano, né? Então, lá para eles, o resultado financeiro é sempre o mais buscado, né? Que é o que a gente procura, né? A gente procura sempre resultado financeiro nesse caso, né? Obrigado, então, Felício Camargo. Cassiano Coraz, tua impressão final aí sobre a importância desse curso e o que mais te chamou a atenção aí que a gente pode também para a gente encerrar sobre essa capacitação aí, esse curso de reprodução 360 que vocês estiveram em Cruz Alta, o que tu Não, pode ter de impressão importante, Cassiano? assim, Roger, o que mais me chamou a atenção foram vários assuntos, né? Mas dentro da nossa realidade aí que o produtor tem buscado e tem trabalhado, acho que nós, muitos propriedades aí estamos no caminho certo. É o ambiente, as condições para a vaca, né? Produzir e manejar. Principalmente questão do estresse calórico, e passamos por uns dias aí nesse verão e agora, principalmente aqui em Alto Alegre, no verão, e um verão muito seco e quente, os animais sentem muito, né? E daí eu acho que o produtor tem trabalhado essa parte, tem de buscar informações, tem dado condições e importância, né? Para o rebanho, né? Para produzir. E dentro de cada propriedade, dentro de cada possibilidade, da possibilidade de cada propriedade, o produtor tem trabalhado para melhorar e produzir cada vez mais, né? Que nem o Feliz falava, a seleção genômica, e o manejo, né? Eu vejo o manejo para a gente não deixar essa vaca com del muito longo, manejar ela, passar ultrassom, ver se essa vaca está em condições de ser inseminada ou não, né? E inseminar, é muito importante a gente pegar, se a vaca está em condições, pegar e fazer a inseminação dela, né? O jeito da gente emprenhar a vaca é assim, é inseminando ela e dando condições para ela produzir mais. Obrigado, Cassiano. Sidney Treago, também tua impressão final aí sobre o que tu achasse importante de ter aprendido um pouco mais desse curso e também passar para os nossos produtores e principalmente ter os produtores assistidos aí na região do Salto do Jacuí. Uma questão importante também seria as anotações quanto aos produtores, né? Acho que seria bem importante tu ter um histórico daquele animal
desde de novilha, desde terneira, né? Tu tendo as anotações de alguma enfermidade que aquele animal acabou tendo, né? Tudo isso aí acaba ajudando bastante quando chegar lá na frente e aquele animal não tiver um bom desenvolvimento na parte ali de produção ou na parte reprodutiva ali, tu vê a linhagem, o touro, que é aquele animal, para muitas vezes não acabar cometendo o mesmo erro novamente, né? Às vezes tu utiliza um touro que não vai ter que não vai passar essa parte genética com tanta intensidade quanto o outro, né? Então acho que isso aí seria bem importante para o produtor conseguir cada vez ter uma melhora do rebanho, né? Juntando tudo isso aí, a gente consegue ter uma rentabilidade bem melhor, né? Muito bem, quero agradecer imensamente os médicos veterinários Cassiano Corazzi de Alto Alegre, Felício Camargo de Espumoso e Sidney Treago, que falaram sobre o curso Manejo Reprodutivo 360, realizado então de 25 a 27 de março na CCGN Cruz Alta, a partir de uma iniciativa da própria CCGL, também do sistema Serexscope e da FECOAGro, no qual proporcionaram esse curso, então, de uma forma então que os nossos médicos veterinários se organizaram e puderam participar e trazer esses conhecimentos que a gente abordou aqui no nosso espaço. É a nossa entrevista técnica da semana.